Olá. Da noite para o dia, a decisão do ministro Edson Fachin encurtou a distância que nos separa de outubro de 2022, se as eleições forem de fato ocorrer aí. A, a anulação do processo contra o ex-presidente Lula coloca ele, que já era o candidato natural da esquerda, o único com força eleitoral, apoio popular para derrotar para derrotar o presidente Bolsonaro, como a figura certa para fazer isso. Haverá inclusive um pronunciamento hoje no Sindicato dos Metalúrgicos e o nosso partido, o Partido da Causa Operária, defende veementemente que a campanha pela candidatura do ex-presidente Lula seja lançada imediatamente. É preciso percorrer aqui o pouco mais de um ano e meio numa intensa atividade para cimentar a vitória que Lula pode colher com o enorme apoio popular que possui. Ele se colocou efetivamente à disposição dessa luta de milhões de pessoas que estão sofrendo as consequências do golpe de 2016. Bom, isso coloca também um outro problema, né, para os adversários do Lula. No último domingo, a imprensa capitalista divulgou uma pesquisa anunciando, né, deixando claro e evidente, que Lula é o único candidato cujas intenções de voto superam a sua rejeição e superam as intenções de voto de qualquer outro candidato, e inclusive o presidente ilegítimo e golpista Jair Bolsonaro. Bem, a manchete natural desse fato é que Lula é o único capaz de derrotar Bolsonaro nas urnas. Mas a dialética é cruel, porque isso também significa que Bolsonaro é o único candidato à altura de Lula. E, para a burguesia, que sofre com a crueldade da dialética, não há muitas alternativas. Né? O seu repertório se vê aí diminuído e a sua liberdade de ação tolhida pela decisão forçada do STF. A burguesia já sofria com a falta de um candidato. Isso reconhecida, de maneira reconhecida por inúmeros porta-vozes dos partidos de direita e pelo príncipe da privataria tucana, né, o homem responsável por boa parte da destruição do país desde o fim da ditadura militar. Fernando Henrique Cardoso admitiu, na mesma edição do jornal Estado de São Paulo, que publicou a pesquisa a que eu me referi, que é preciso ainda discutir, encontrar um nome, né? Ou fazer, no caso, já que as opções estão dadas, ao que tudo indica, ao que a própria pesquisa indica. E o grande problema para a direita tradicional e os seus partidos tradicionais completamente falidos, né? Que depois do golpe de 2016 só conseguem controlar limitadamente o Estado brasileiro por meios indiretos através do governo Bolsonaro. Né? Não era seu candidato preferido em 2018 e não é até agora. Né? Mas a necessidade de fazer um candidato pode estar aí em contradição e pode haver até pouco tempo para que essa operação seja concluída daqui até as eleições de 2022. Os balões de ensaio já foram apresentados, muitos ainda podem ser. Né? Quem não se lembra do nome de Rosiane Sarney nas eleições, nas vésperas, né? Um ano antes das eleições de 2002, que preparavam aí como uma tentativa de se contrapor pela direita à candidatura fortíssima de então e de agora do presidente Lula. Bem, na falta de nomes, né, com respeitabilidade, ou seja, pelo fato de que os nomes tradicionais dos tucanos, né, que foram apoiados por toda a direita ao longo desses anos todos e dos 14 anos de governo do PT,
Alckmin, Serra, né, e até Aécio Neves, com a falência, as sucessivas derrotas deles próprios para o PT, força a direita a apresentar, a inovar, né, na escolha de um nome. Daí a escolha, né, apresentada aí de Dória e Luciano Huck. João Dória, governador de São Paulo, e Luciano Huck, o apresentador da Rede Globo. São duas opções à direita. Já lançaram a possibilidade de uma candidatura de centro, né, preferencialmente para encobrir aí o seu caráter direitista, né, desse bloco que se opõe à candidatura de Lula, apresentando a candidatura de Ciro Gomes, né, que um dia antes da decisão que conferiu a Lula a possibilidade de se candidatar definitivamente, o Ciro Gomes havia dito que jamais apoiaria, né, a candidatura de Lula. Está dada aí a sua possibilidade de ser aí um instrumento, de ser aí a cobertura para a burguesia nas eleições de 2022. Bom, se fizeram o Collor da noite para o dia nas eleições de 89, embora ainda haja aí mais de um ano e meio até as eleições, a burguesia vai encontrar tempo, por mais premida, por mais complicada que seja a sua situação. Só que, na cruel dialética dos fatos, Lula é o único capaz de derrotar Bolsonaro e Bolsonaro é o único capaz de derrotar Lula se toda a direita, se toda a burguesia se unificar de trás dele. Essa é a questão. Vão se unificar de trás de Bolsonaro? Vão fazer essa operação? Bom, as possibilidades estão aí e, de fato, não se pode descartar, né, que o desespero faça de Bolsonaro uma vez mais a alternativa para enfrentar o candidato que representa de maneira mais acabada a essa altura e claramente definida as aspirações do povo trabalhador. É por isso que o Partido da Causa Operária defende que Lula seja o candidato, lance imediatamente a sua candidatura. É preciso que a sua candidatura seja, né, uma candidatura contra o golpe de Estado e a burguesia golpista. É preciso de um candidato dos trabalhadores, o que Lula de fato é, e um candidato que represente os trabalhadores, e é preciso lutar por um governo dos trabalhadores, porque essa é a única alternativa de fato a tudo que o golpe de 2016 representou e representa até agora. É a única alternativa que rompe, né, com a dominação do país pelos vampiros burgueses pró-imperialistas que estão de trás de Bolsonaro e que ainda, né, não conseguiram sair da sua sombra cada vez mais dura sob a presença nesse momento de Lula nas eleições de 2022. Você continua acompanhando a cobertura, a análise e a discussão sobre os principais problemas da situação política na imprensa do Partido da Causa Operária, no Diário Causa Operária e aqui na Causa Operária TV. Volto semana que vem para mais uma coluna aqui ao meio-dia e meio. Meio-dia e 15. Meio-dia.